Todos nós estamos acompanhando o crescimento do desemprego, da inflação, as dificuldades econômicas, e para falarmos sobre esses temas, eu convidei Juscelino Sepulcro, ele que é o presidente da FEComércio. Juscelino, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. É um prazer estar com você aqui. Juscelino, diante desses desafios aí que eu acabei de citar, 12 milhões de desempregados, alta da inflação, incertezas, como nós devemos nos comportar? Veja bem, é uma situação constrangedora, essa situação que estamos vivenciando. Entendemos que isso é fruto de uma má administração do governo federal, principalmente nos últimos 18 meses. O país ficou à deriva. Todo esse caos, apenas 18 meses foram responsáveis pela instalação dessa crise? Sim, por quê? Porque nós confiamos no governo que trouxe uma expectativa de otimismo que vinha dos governos anteriores e, infelizmente, a realidade do país era outra. Esse conflito político e econômico que houve principalmente nos últimos 10 meses, foi o caos da situação que estamos convivendo. Hoje nós somos praticamente 12 milhões de brasileiros que perderam seus trabalhos e, infelizmente, atravessamos uma das piores crises da economia do país. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. E quais os olhos da FEComércio, quais os olhos do Juscelino, que é empresário também, para o futuro? Como você está olhando lá na frente? Veja bem, no caso do Estado do Espírito Santo, ele é praticamente envolvido, ele é direcionado para o comércio de bens, de comércio e serviços. Ou seja, a grande maioria da população capixaba, a fonte de renda dela é do comércio de bens e serviços. Nós representamos hoje mais de 60% do PIB capixaba. E, naturalmente, esse percentual elevadíssimo de desempregados, ele advém do comércio. Por quê? Porque houve uma desativação total das vendas, de um modo geral. Quais os cuidados que o empregado ele deve ter nesses dias agora? Quem está empregado, como ele deve se comportar? O que ele tem que fazer é zelar pelo seu emprego. Inclusive, a partir desse mês, nós já vamos entrar em negociação da chamada Convenção Coletiva da Classe Comerciária do Estado do Espírito Santo, que ela se encerra até no dia 31 de outubro. Então, eu entendo que as lideranças dos trabalhadores têm que ter um certo critério. Não é um momento de briga, é um momento mais do que nunca darmos as mãos. O empresário como empregador e o empregado que precisa do emprego. E quanto aos sindicatos, você consegue ver, eles estão abertos para essas mudanças, para esse novo modelo? Veja bem, nós sempre tivemos um ótimo relacionamento com o sindicato dos empresários, dos empregados. Tanto assim que as nossas convenções coletivas, nos últimos 10 anos, nunca ultrapassaram o limite de 31 de outubro. Ou seja, ela entra em vigor a partir do dia 1º de novembro. Eu tenho certeza, conhecedor que eu sei do presidente Jackson, ele vai se direcionar também por esse lado, porque não é o momento de fazer muitas exigências do empregador. Até porque nós não temos como pagar, essa que é a verdade. E quais os olhos do presidente da FEComércio para esse novo governo, Michel Temer? Vemos com bons olhos. Uma expectativa de otimismo, inclusive com pouco tempo que ele está aí, já existem investidores. Ontem mesmo a imprensa noticiou a nível Brasil, vamos dizer, investidores da Espanha que estiveram aqui no país já, compreendeu, com o intuito de investir. O país é muito grande, essa que é a verdade. Nós temos que confiar no nosso país e que cabe a nós, empresários, mais do que nunca, arranjar mecanismo para oferecer trabalho principalmente a esses trabalhadores que às vezes estão passando com grandes dificuldades, inclusive de não manter nem a sua própria família. Qual a importância da reforma da CLT, da lei trabalhista? Veja bem, nos últimos 12 anos do governo petista que estava
no comando do país, se preocupou demais com relação a uma, vamos dizer, uma obrigatoriedade ou uma legislação muito rigorosa trabalhista. Isso foi um dos principais causas das demissões. O que nós temos que fazer é reavaliar, compreendeu, a nossa legislação trabalhista. Em momento algum queremos tirar os direitos dos trabalhadores, não é isso. Porém, nós temos que arranjar alternativas. Mecanismos, outras formas para se contratar, prestar serviço. Justamente, diversificar os horários, compreendeu? Se falava há pouco tempo em fechar os shoppings aos domingos, é um absurdo uma coisa dessa. Enquanto que, vamos dizer, todos os países do mundo, tem muitos shoppings que fecham, são 24 horas, mas já se falou em fechar o shopping de Vitória ou do Estado do Espírito Santo. Isso é um absurdo. Na verdade, eu acho que nós somos um dos poucos estados no país que nós ainda temos o comércio fechado no domingo, não é isso? No caso, supermercados. Quem quiser abrir o seu supermercado aos domingos, que abre. Quem não quiser, que feche. Vão arranjar alternativas de propiciar ao empregador, ao empregado, no caso, condições especiais para que ele possa trabalhar o domingo e ter folga e, naturalmente, ter uma remuneração diferenciada naquele dia que trabalha. Agora, fechar, nunca. Vamos falar de coisa boa. Estamos nos aproximando aí do final do ano. Sim. E quais são as expectativas aí para aqueles postos temporários, né? Aquelas contratações para as festas de final de ano? Eu acredito que nós deveremos contratar na ordem de 3.500 a 4.000 empregados temporários. Lembrando que desses, de 10 a 20%, compreendeu, serão aproveitados, compreendeu, como definitivos, ou seja, carteira assinada definitiva. Eu acredito que também a gente sente essa oxigenação aí na economia, novos tempos, e estamos orando, sabe, Zelino, pela economia do país. A Bíblia nos ensina a orar pelos nossos governantes, e eu creio que Deus está ouvindo as nossas orações, inclusive nós que fazemos questão de professar nossa fé em Cristo, nós temos, sabe, o nosso entendimento é que tudo o que aconteceu no Brasil é resposta de oração da igreja. Concordo plenamente, eu também sou uma pessoa de muita fé. Tenho muita confiança em Deus. Eu acho que sem as bênçãos de Deus nada se consegue. Eu acho que já estamos visualizando uma luz no fundo do túnel. Tem um texto, Zelino, que diz assim, a Bíblia, a justiça exalta as nações. O contrário também é verdadeiro. A injustiça humilha. Claro. E nós fomos humilhados exatamente por causa da injustiça. Mas uma vez que tem um povo que se chama Igreja de Cristo, esse povo estava orando pelo Brasil. E foi exposta a nudez dessa injustiça. E a gente sente que há um recomeço, há um desejo de se fazer alguma coisa séria agora, daqui para frente. Penso que, mais do que nunca, os brasileiros têm que dar as mãos, independente de raça, cor, religião. Entrega nas mãos de Deus, como você disse, e tudo será resolvido. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, enquanto não se colocar Deus em primeiro lugar, tem uma passagem para a gente fechar, é uma pena que nosso tempo é curto, né? Havia uma cidade chamada Nínive, e ela estava condenada. Mas Deus enviou um profeta, e o rei entendeu a mensagem, envolveu o povo no projeto de Deus, de jejum, oração e arrependimento dos pecados, porque no Brasil a mentira foi institucionalizada. Infelizmente, a vergonha. A corrupção, o engano, a promiscuidade. Então, se esse povo não se arrepender dos pecados, como é que Deus vai mudar a história dessa nação? Não. Acho que, com certeza, tenho certeza, que a partir de janeiro, novos horizontes vão surgir. E seremos vencedores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Zelino, uma alegria receber o programa Desafios mais uma vez. Muito obrigado. E as portas sempre abertas, viu? Agradeço a gentileza de estar aqui no seu programa. O privilégio é nosso. Tá, muito obrigado. Para você que está em casa hoje, esse bate-papo muito tranquilo e até informal com Joselino Sepulcre, ele é o presidente da FEComércio. Para a gente falar um pouquinho sobre realidade. A gente não pode
viver iludido, acreditando em Papai Noel, que coelho coloca ovo. Não. Os números estão expostos e nós precisamos vigiar, não podemos ficar acomodados. Vamos orar sim, mas vamos ter a atitude, sabe? Seja você como empregador ou como empregado. Vamos dar as mãos para a mudança, com a ajuda de Deus, da nossa nação. Desafios, volta já.